Apocalipse capítulo 8. Nós vamos falar hoje sobre as trombetas e as taças. Os 7 flagelos, né? Que são os últimos castigos, ou punição mesmo, que a humanidade vai receber depois que os sal da terra foram tirados. Que os crentes, né, as igrejas de Deus, forem arrebatadas para subir para o céu, né? É isso que vai acontecer. E nós vamos ver, que vocês tiverem um marcadorzinho aí na Bíblia, bota no capítulo 8 e no capítulo 15, certo? A gente vai ver que é a mesma coisa. Teólogo que não confessa, né? Os teólogos que não querem aceitar que a Bíblia, que as trombetas e a taça são o mesmo fato, é só por soberba, viu, irmão? Não é por questão teológica, é soberba mesmo, é porque quando a pessoa aprende um erro, aí que ninguém vai mudar mais aquele erro, né? Ninguém é um Apolo. Apolo era um homem eloquente, a Bíblia diz. Que não tem esses pregadores quando falam, né? O auditório fica em silêncio, sempre na expectativa do que ele vai dizer depois, que ele atrai a atenção. Porque que Apolo era assim. Quando ele está listado com Pedro e Paulo, né? Paulo diz: um eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Paulo. Então, é porque Apolo era influente, ele pregava muito bem, a Bíblia diz que ele era eloquente, mas ele estava errado, e quando Áquila e Priscila foram mostrar a eles que ele estava errado, ele aceitou. Áquila e Priscila chamaram ele ao canto da parede e disseram: olha, você está pregando assim, mas é assim. Aí ele já começou a pregar certo, com a mesma capacidade que tinha que pregava antes. Então é isso. Mas hoje não, esses teólogos, quando aprendem uma anomalia no seminário onde eles estudam, não tem quem tire mais da cabeça deles, né? Perdão aí. Então, nós temos aqui o capítulo 8, versículo do 1, 2 e o 6. Veja o que diz. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O último selo que o Cordeiro abriu, né? Que nós já estudamos os 6 primeiros selos e depois os 144.000. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Aí o versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Perdoe, irmão, pela sua. Então, Apocalipse 15, do 1 ao 1, 7, né? Capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Quando João está dizendo que viu um outro, é porque ele está dizendo que está vendo de novo a mesma coisa, mas um outro sinal. Ele fala isso no capítulo 12, versículo 1, quando veio outro sinal, porque ele está vendo um arrebatamento de outra forma. E aqui ele está vendo as trombetas, mas de outra forma. Eles tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Agora veja o versículo
7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, as 7 taças, uma taça de ouro e uma trombeta, você vira a taça, derramando a taça, a boca dela parece uma trombeta. Então, aqui a Bíblia só está mostrando que a visão que João teve da terra, do céu, ele viu os 7 anjos trocando 7 trombetas. Mas da terra, ele viu as taças sendo derramadas, né? As taças é um cálice, né? E a boca da taça parece uma trombeta. Então a trombeta tem uma aparência de uma taça virada. Só que a visão, a primeira que nós lemos no capítulo 8, é o que ele viu, ele estava no céu. E ele viu os anjos trocando, mas na terra ele via os flagelos. E 16:1, né? Aqui. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, né? Então nós temos aqui. Acontece a mesma coisa nas taças da trombeta. Capítulo 8, versículo 4. Aquela fumaça que é a glória de Deus, né? 8:4 diz: E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então surgiu uma fumaça, né? Que era a glória de Deus. Essa fumaça, quando a gente lê o Velho Testamento, quando é que foi consagrado o tabernáculo lá, o sacerdote veio uma fumaça e consagrou o templo, a glória de Deus. Lá também é como uma neve, né? É uma coisa como uma fumaça. Lá também, quando Salomão consagrou o templo que construiu, desceu a glória de Deus também. E os sacerdotes não podiam ficar de pé por causa da glória de Deus, aquela fumaça, né? Então, mas aqui no capítulo 15, versículo 8, também tem essa fumaça, né? Fumaça da glória de Deus, né? 15:8 diz assim: E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, as 7 pragas, irmãos, são definidas pelas 7 taças que foi vista por João da terra e as 7 trombetas que foram vistas por João do céu. Então Deus botou João para ver os acontecimentos do capítulo 4 ao capítulo 11 do céu. Do capítulo 12 ao capítulo 19, João viu tudo da terra. Então a visão é a mesma. Certo? São 7 anos de tribulação que no Apocalipse tem a visão repetida. Quem não aceita isso é só espelho. Então, a gente vê, né, vocês que já leram o meu livro sobre o Apocalipse, né, já tem sabendo que essas pragas. Então, o capítulo 8, versículo 7 foi a primeira trombeta. Veja aí, 7, capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimadas na sua terça parte. Queimou-se a terra, a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. Então, aí o capítulo 16, versículo 2, a primeira taça. Veja qual foi o interesse dela. E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna aos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, né? Então a gente sabe que essas taças serão derramadas na grande tribulação, depois que a besta. Por que aqui fala na besta e nas taças não fala? As taças, no período do céu, João só falou na besta uma vez, na visão que ele teve do céu. Foi no capítulo 11, a besta que sobe do abismo. Mas aqui ele fala na besta já, porque na visão da terra ele vê a besta. Então
é importante que a gente saiba que o primeiro endereço da primeira praga foi a terra. Aí o capítulo 8, em versículo 8 e 9 agora, né? Capítulo 8, versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E veja agora a segunda praga vista pelo derramamento da taça, né? 16:3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então veja bem que o segundo endereço do segundo tragédia, né? Foi o mar. A primeira foi a terra, a segunda foi o mar. Na trombeta é dito que morreu a terça parte. Mas na taça diz que morreu toda a criatura do mar. A gente sabe que junto na terra ele está centralizado só em algum ponto. Olha, nos evangelhos a gente vê que tem diferença, mesmo uma coisa só quando acontece, né? Nos 4 evangelhos. Por exemplo, na cura do cego, no evangelho diz que eram 2 cegos, na outra diz que era só um. Então, se tem discrepância, né, nos evangelhos, porque cada um. Então, quer dizer, por que Mateus disse que era um cego? Porque ele conhecia o cego. Porque o cego ficou crente e ele ficou conhecendo, por isso que ele focou naquele homem só. Os 2 endemoniados gadarenos, disse que era só um, mas no outro evangelho diz que eram 2. Por quê? Ficaram conhecendo um. Então há uma diferença na visão lá, quando o anjo apareceu às mulheres, quando Jesus ressuscitou. Um dos evangelhos diz que era só um anjo, no outro disse que era 2. Mas a gente sabe que num lugar que tem 2 tem um, né? Apenas um dos evangelhos focou no anjo que conversou com as mulheres. Então, se tem diferença, irmãos, num relato de um evangelho para outro, imagine uma visão vista do céu e uma visão vista da terra. Diz que do céu ele viu morrer a terça parte. Talvez ele tenha descrito a visão do que aconteceu imediatamente. Assim que foi tocado a tormenta, morreu um terço. Mas depois foi morrendo e terminou morrendo tudo. Aí é quando ele viu o flagelo do derramamento da taça. Mas a visão é a mesma visão, não tem diferença aqui. Agora, a terceira é um prejuízo muito maior, vai trazer o quê? Capítulo 8 e versículo 10 e 11, né? Agora foi a água que os homens bebem. Aquela água mineral que os caminhões vão trazendo. Quando chegaram, acabou a água. Por quê? Porque chegou lá no poço, só tinha a água, estava com absinto. Mas lá onde João estava, João, na sua visão, viu a água transformada em sangue. Então veja aí. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora vamos para a visão da taça, né? Derramada. 16:4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios
e nas fontes das águas se tornarem sangue. E ouvi um anjo das águas que diziam: Justo és, Senhor, que és e que era e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A prova, irmão, que isso é um acontecimento só, é que os 144 mil que nós estudamos na lição passada, aparece lá no capítulo 7, antes de tocar as trombetas, e aparece no capítulo 14, antes de derramar as taças. Por quê? Porque os 144 mil eles foram assinalados para não sofrer esses flagelos. Inclusive o quinto e o sexto, que vai ser terrível, né? Porque agora a gente está no terceiro. E talvez profeticamente esse fato da terceira e quarta trombeta, vamos ler logo a quarta para a gente dizer, porque as duas testemunhas eles estarão profetizando nesse período, lá em Israel. Que nós vamos ver lá no capítulo 11 do Apocalipse, na lição posterior a essa. As duas testemunhas. E um tem poder para transformar água em sangue. E o outro tem poder para cerrar o céu para não chover 3 anos e meio. E é justamente relacionado à praga do sol, né? Então vamos aqui capítulo 8 e versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi do céu voar pelo meio do céu, ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, né? Versículo 3: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Já teve 4 trombetas, mas o anjo passou pelo meu céu dizendo: ai de vocês, que ainda tem 3 trombetas, essas são piores, né? Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Irmãos, isso é com as igrejas de Deus, né? Cabe dizer que nós vamos sempre passar pela grande tribulação. Aí nós estamos dentro desse ai, ai, ai. Olha, irmão, nem os salvos da grande tribulação vão estar aqui, porque a besta já tem matado todos eles. E já tem havido o recolhimento deles, né? Junto do Pai. Porque antes das trombetas, João viu uma multidão que não se podia contar. E diz: esses são os que lavaram a sua vestura no sangue do Cordeiro. E esses aí, né? Vieram da grande tribulação. Então, antes dos 3 anos e meio final, que é o período mais ferrenho da grande tribulação, Deus vai tirar tudo quanto é de santos, né? Até os que foram mortos pela besta nos primeiros 3 anos e meio, né? Essa cambada de crente aí que crê na pena da salvação, que muitos chamados cristãos aí, né? Que ainda prezam pela preservação das coisas boas, da família. Esses que já são a favor do aborto, a ideologia de gênero, essas coisas, esses vão se adaptar muito bem com a besta. Mas os outros que são contra, mesmo sem ser salvos, nesse período eles não vão aceitar o nome da besta, não. Esses que dizem assim: não, eu voto em fulano porque eu tenho um emprego, que fiz um concurso pelo que me deu, eu sou grato. Esses aí não vão aceitar, porque eles vão dizer isso da besta também. Eu vou bem perder meu emprego, eu vou bem ver meu filho morrer de fome, porque eu não vou comprar nem vender por causa da placa da besta. Eu vou aceitar, isso é besteira. Deus não liga com isso não, que eu estou dando de comer a meus filhos. E aí, nesses últimos 3 anos e meio, aí vem essas pragas. E depois das 4, né, que nós vamos ler ainda a quarta lá, que foi o sol, né? O sol foi criado no 4º dia, né? E a 4ª praga também é no sol e na lua, né? Aqui.
Então, capítulo 16, versículo 9. Versículo 8. Aí o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Note bem que é com fogo, veja. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para darem glória. Veja o que acontece, irmãos. Eles foram abrasados com o quê? Com fogo. O frio foi tão grande que os camaradas acendiam uma lareira, uma fogueira, e praticamente iam para dentro da fogueira, do frio. Por quê? Na trombeta diz que atingiu o sol para que a terça parte dele não brilhasse. Então o frio é grande. Se o sol perder assim a sua temperatura, você vê, irmãos, o que a gente sofre aqui nesse período de frio. Porque a terra ela gira, né? Mas ela faz assim, ó. Ela gira assim, mas ela fica fazendo assim. É 6 meses assim, 6 meses assim. Aí é aí onde é gerada as estações. Quando ela faz assim, aí o sol fica naquela área, né? Correto. Quando ela faz assim, o sol. Você pode olhar que a sombra da sua casa. Tem hora que, pronto, aqui no nosso templo, tem uma época do ano que essa hora tem sombra na frente. Mas hoje não, a sombra é atrás. Quer dizer que o sol já está entrando na porta ali. Por quê? Porque o sol está lá, no hemisfério norte. Lá eles estão com calor, nos Estados Unidos. O calor lá está. Aqui nós estamos com frio. Imagina só porque o sol se distancia um pouquinho de nós. Do Rio Grande do Sul para cá, o frio maior do mundo, né? Aí quando dezembro a terra faz isso, aí o sol fica mesmo aqui, né? Mesmo aqui, na cabeça da gente, né? Aí o calor é grande. Lá nos Estados Unidos o frio é grande. Então é isso, viu? Quando aqui é inverno, lá é verão. Imagina o sol perdendo 1/3 da sua capacidade de calor. O frio que vai fazer. E as pessoas têm que... Foi permitido o quê? Que se abrasassem, aqui diz, né? E os homens, o versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória. Aqui alguns entendem que o calor é do próprio sol, mas aqui fala em fogo. E eu creio que é os homens tentando se aquecer, e eles vão se queimar com fogo, né? Se abrasar com fogo. E eles blasfemaram de Deus. Porque olha, as 2 testemunhas, ela tem poder. Está dizendo lá no capítulo 11 do Apocalipse. Tanto para fazer o céu se cerrar por 3 anos e 6 meses sem chover, como tem poder de transformar as águas em sangue. Então, as 2 testemunhas, elas vão profetizar sobre essas 2 trombetas, de transformar as fontes das águas em sangue e ninguém poder beber. E os que vão beber morrem por causa do absinto. E tem poder também das pragas sobre o sol, para impedir que por 3 anos e meio não chova. Então, no mesmo período das pragas, estará acontecendo o testemunho das 2 testemunhas, que a Bíblia diz que eles vão profetizar por 1260 dias. Isso dá quanto, irmão? 3 anos e meio. É o último período da grande tribulação. Irmãos, a quarta praga foi sobre o sol, né? Que Deus criou o sol no 4º dia. Coincidentemente, a quarta praga foi sobre o sol. Então, o anjo adverte das últimas 2 pragas, que são as mais terríveis. No capítulo 9, a 5ª praga, serão soltos uma caixa de demônios, certo? Demônios vão ser soltos. Anjos presos. E eles são aqui, na visão de João no céu, ele viu aquela imagem daqueles demônios, parecendo gafanhotos. Tem um pregador aí que renovou as igrejas batistas, que destruiu uma parte dos batistas no Brasil, transformando em pentecostais. Ele disse que esses bichos, esse escorpião,
com cabelo de mulher e cara de leão. As suas asas tinham barulho de motor de carro. Aí ele quer um avião, as calas como de escorpião. Aí ele diz: não, isso é a guerra, os aviões na guerra, né? O tal de Ernesto André. Mas não tem nada a ver. Primeiro que essa visão foi vista do céu e João viu apenas uma figura, mas da terra ele viu um resultado diferente. Então, a quinta trombeta, capítulo 9 do Apocalipse. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu a estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do abismo. Irmão, que estrela do céu caindo na terra é essa? Né? Você só entende capítulo 12, versículo... O capítulo 12, irmãos, aconteceu antes do capítulo 9, certo? Porque a visão começa de novo. Mas eu quero mostrar a vocês que o dragão, ele levou após si a terça parte das estrelas do céu, né? Capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz do filho. Então, essas estrelas do céu, elas são anjos que caíram, né? Então o diabo caiu com seus anjos, né? Ele diz aqui: houve batalha no céu, versículo 7. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem se achou o seu lugar no céu. Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que engana, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, na grande tribulação, os anjos não terão mais acesso ao céu, os anjos do diabo, né? Serão lançados na terra. E essa estrela aqui caída do céu é um anjo decaído, um anjo maligno, aqui diz, né? Capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então a estrela aqui é figura de um anjo maligno, decaído. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça no poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, são os 144 mil que foram selados. Então, se alguém dizer que a igreja vai estar na grande tribulação, nem igreja existe, né? Existem as igrejas de Deus. Já está aqui dizendo que só os 144 mil vão ser preservados, e as igrejas de Deus vão sofrer também com esse escorpião. Então, que eles sofram, né? Mas não os verdadeiros crentes que já terão sido arrebatados. E foi permitido que não matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Imaginem, irmãos, uma igreja local que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sofrer os danos desses, né? Umas dores terríveis dessas. Então, dizer que os crentes estarão aqui na grande tribulação é uma heresia. Passa a ser até uma heresia. Pessoas que dizem isso, tem alguns que são salvos, mas são pessoas soberbas e sem a humildade de entender a palavra de Deus. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma com coroa semelhante a de ouro, e o seu rosto era como rostos de homens, e tinha cabelo como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leão. Então, tá aí, são anjos decaídos, né, demônios, que por causa dos seus ataques, né, e aqui diz no versículo 9, tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então o Ernesto ele diz que isso é avião porque é ruído de carro, mas não existia carro a motor no tempo que João estava escrevendo para João fazer essa comparação. É muito idiotice, né? Olha, zoado de carro, que avião tem zoado de carro, mas os carros que ele está falando é carroça, dessas que as carruagens que os cavalos puxam, não é carro de motor não. Então é muita
E Ernesto Arino foi quem botou na cabeça dos pseudos batistas essa ideia de que esses demônios aqui são os aviões das guerras, né? E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu seu nome é Abaddon e em grego Apolião, né? Então é um dos anjos aqui do mal que a Bíblia dá nome a ele. Além de Satanás, dá nome a esse tal de Abaddon, que também é Apolião. Olha, passado é já um ai. Esse que depois vem ainda 2 ais. O que é que está dizendo aqui? Que o anjo falou, ai, 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 dos 3 últimos anjos que vão tocar. Mas o primeiro ai é esse. Não matou ninguém, só fez sentir dor. Aí nós vamos para o capítulo 16, versículo 10 e 11, né? Então a quinta praga caiu sobre quem? Sobre os homens. A primeira terra, a segunda o mar, a terceira os rios, a quarta o sol, a quinta os homens. Mas os homens que tinham nas suas testas o número da besta, que não tinha na sua testa o selo de Deus, né? Segundo a Bíblia, eu acredito que nem todo mundo vai aceitar o número da besta, mas nem todos aqueles que não aceitaram o número da besta teriam subido, porque é por alguma ocasião. Não é que não aceitaram, é porque não deu tempo, né? Porque se será como uma vacina, talvez não dê tempo. E pelos flagelos que acontecerá na humanidade, a tecnologia tem sido esfaqueada e diminuída a situação. Tá licença. Agora, ainda a quinta taça, né? A quinta taça está no capítulo 16, versículo 10 e 11. Que diz o seguinte: e quando o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, veja bem, que justamente só quem molestou aqueles seres que pareciam gafanhotos, só molestou pessoas que não tinham na sua testa o selo de Deus. Veja quem são esses: os adoradores da besta. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então, João lá do céu viu os demônios, né? Com essas aparências horríveis, de acordo com os seus mares. Mas aqui na terra, João só viu os homens gemendo. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Está vendo? Continuaram ainda. Porque o Espírito Santo também, irmão, não estará mais atuando aqui. Assim, ele estará atuando em alguns, né? Isso. Mas ele não estará mais residindo na terra, né? Ele estará atuando assim pela sua onipresença, mas não, porque quando os salvos forem arrebatados, ele vai junto com as igrejas de Deus, né? Porque ele habita na igreja, né? Então a igreja local sobe, o Espírito sobe com todas as igrejas que vão ser arrebatadas. Então veja aqui, mordiam as línguas, eles, né? E as dores eram muito grandes por causa das chagas, e blasfemaram. E não se arrependeram das suas obras. Veja bem como é a situação, né? Então o endereço da sexta praga foi os seres humanos, os homens, né? Aqui diz, especificamente o trono da besta. Até a besta lá, o grande líder mundial, vai ter chagas, que ele vai sentir uma dor tremenda com as moléstias que esses demônios que estão, né, que o anjo Abaddon soltou com o toque da quinta trombeta, né? E aí a sexta taça, né, o sexto fazendo, mostra só o resultado, né, que é os homens gemendo. Jeremias, né, tem um texto lá em Jeremias capítulo 30 que diz assim: homem tem dor de parto, porque vejo os rostos, né? Porque será grande angústia para Jacó aqueles dias, mas
o Senhor o livrará dela, né? O Jacó é Israel. Então, ali talvez seja se referindo aos 144 mil que não estarão ali sendo molestados, né? Então Deus vai livrar Jacó. Mas lá em Jeremias está dizendo que os homens estarão como quem tiver com dor de parto, sentindo uma dor horrível, né? Com dor de parto. Imagina dor de parto como, né? Eu não sei, né? Vocês sabem, né? Mulheres aqui sabem o que é a dor do parto. E lá em Jeremias diz que os homens estarão com seu semblante como se tivesse com dor de parto. Está aqui, mordia a língua com as dores na quinta trombeta, ou seja, no derramamento da quinta taça. Agora o sexto flagelo, né? Vamos lá para o capítulo 9 de novo, versículo 13 e 21. Então vejam, irmãos, que a visão é uma só, que Deus, assim como ele fez Faraó ver, ter um sonho igual 2 vezes, né? Das vacas gordas e vacas magras, e depois ele viu espigas gordas e espigas magras. No Apocalipse, Deus também mostra 7 trombetas e 7 taças, né? Isso significa que quando ele tirar o seu povo aqui da terra, os salvos da nova aliança em Cristo, ele vai ter pressa para fazer isso, né? Por isso que ele mostra 2 vezes, né? Porque José disse a Faraó, a visão é a mesma, mas só que Deus mostrou repetida, porque ele se apressa em fazer essas coisas. Tu toma logo providência, né? E Faraó tomou providência, né? Primeiro foi colocando José como governador. Então, o sexto anjo agora, né? O versículo 13. E tocou o sexto anjo, 9:13, a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Porque João aqui está no céu, viu? Ele está vendo a visão do céu. Por isso que é diferente o resultado dessa sexta. O qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, irmãos, como no grego não tem vírgula, aqui dá a entender que Deus mandou soltar os anjos presos junto ao rio Eufrates. Não é que eles estavam presos junto ao rio Eufrates, é que Deus mandou soltar eles lá. Então, solta os 4 anjos que estão presos. É aquela confusão que faz, que João diz, que a Bíblia diz lá em Isaías, né? Voz que clama do deserto, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Mas o termo é voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, porque João ia ser um pregador no deserto. Ele ia preparar o caminho do Senhor no deserto, não era na cidade. João não ia para a cidade anunciar, ele ia preparar o caminho do Senhor no deserto. Inclusive o povo era quem ia atrás de João no deserto, no deserto da Judéia, pregando lá. E o povo passava ali naquele deserto, tem um pregador ali, um profeta. Aquele profeta que nasceu há um tempo atrás, que a gente não sabia quem era, está pregando. E o povo ia para ser batizado por João no deserto. Então o caminho do Senhor ele foi preparado no deserto. Não é que voz do que clama no deserto, não. É voz do que clama no deserto preparar o caminho do Senhor, mostrando que o caminho do Senhor foi preparado no deserto. Aqui também está dizendo que esses anjos foram soltos junto ao rio Eufrates, eles foram soltos lá. Ué, com que objetivo, né? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e meio esse ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Agora vai ter morte, né? No quinto flagelo só foi dor, agora vai ter morte. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número dele, né? No original tem assim, 20 vezes 10 milhares. Mas aqui já dá a conta total, né? 20 vezes 10 mil é 200 milhões. Imagina, irmão, 200 milhões de demônios soltos. Porque se é 200 milhões, o mundo já tem morrido muita gente, né? Mais de 1/3 da população. Aí aqui tem pouca gente para esses demônios matar, né? Porque a Bíblia diz, se aquele dia não fosse abreviado,
nenhuma carta se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que são os 144 mil, aqueles dias serão abreviados. Quer dizer, quando você diz assim, olha, sai arrancando tudo, aí no chão arranca. Se você mandar um pedreiro destruir, cuidado para não destruir onde tem os canos. Aí o pedreiro vai demorar, né? Vai ser assim, não, aí pode meter a marreta derrubada com tudo, aí é mais ligeiro. Assim, quando Deus diz assim, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados, porque Deus, meus escolhidos, não toca não. Ele está na testa, não passará. Então esses demônios já sabem, né? Porque os demônios estremecem, né? Creem em Deus e estremecem. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo. Isso é visto do céu e tudo é um texto de figura, viu? E de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foram mortos a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e têm cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus... Veja que aqui é mencionado os idólatras, né? Os idólatras ainda vai estar lá. Oh, meu Confúcio, meu Buda, né? Minha Nossa, não sei de quê, minha Santa Maria das Guardadas, não sei de quê. Não vão se arrepender. Daí eles vão clamar, eles não vão entender que aquele castigo é por causa da idolatria. Eles vão clamar os deuses deles, fazer igual os egípcios, né? Os egípcios, quando Deus castigava os egípcios, terminava, ia lá clamar os deuses deles, em vez de clamar e entender que o castigo era do Deus vivo. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, o que tem aqui? A sexta trombeta, veja aqui. Veja o resultado. Quando acontecer essa mortandade, a besta vai tomar uma medida, não vai? Não aguentamos mais, não é isso? Vamos ter que resolver isso. Como é que eles querem resolver? A sexta trombeta. Capítulo 16, versículo 12. Versículo 12. Veja a posição que o povo, os reis do mundo vão tomar por esse sexto flagelo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então, o endereço da sexta praga é o quê? O rio Eufrates. Então, os demônios foram soltos junto ao rio Eufrates. Então, veja bem que é a mesma coisa, só que essas duas últimas é visto o resultado. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Porque ali já foi uma atitude. Aqueles demônios que foram soltos, além de matar essa parte da terra, eles provocaram uma guerra, né? Aí o versículo 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, né? A trindade satânica, né? A falsa triunidade. O diabo, o dragão, a besta e o falso profeta. Não é um trio, né? Aí não é a trindade, é um trio. Não, eles querem dar a ideia de uma falsa trindade. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Então, João, na sua visão simbólica, viu como se fosse espírito maligno, como um rã, né? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, olha, vai haver uma convocação para ir aonde? Satanás já sabe que está perto, né? Porque do arrebatamento à vinda de Cristo, Satanás sabe que é 7 anos. Ele não sabe agora quando vai ser. Mas se o arrebatamento, se a Bíblia está mostrando que depois do arrebatamento
tem 7 anos para Cristo vir dominar, ele já sabe. Aí ele vai enviar pessoas para combater Cristo. Lá no livro de Joel diz que haverá uma convocação, uma santa convocação. Os justos também vão. Os justos, assim, as pessoas que não receberam o nome da besta, por alguma, que ajudaram as pessoas perseguidas da besta, que o julgamento das nações lá no capítulo 25 de Mateus é justamente os bodes separados das ovelhas. Haverá uma diferença aí. E lá em Joel, no livro de Joel, fala sobre essa convocação. E Deus diz assim: fazei das vossas enxadas espadas, né? Porque o povo vai também para essa guerra. Aí é a terceira guerra mundial, mas o exército do anticristo querendo combater contra o cordeiro. Aqui mostra, né? Aí diz: porque são espírito de espírito. Aí aqui no versículo 16 diz que eles e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Mas veja o aviso que Cristo dá. Esse aviso aqui é como um parênteses. Versículo 15: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Né? Aqui é o termo espiritual. Aqui o versículo 16 continua o 14, né? Para o grande dia do Deus Todo-Poderoso, para a batalha, e diz o lugar onde eles se congregaram. E se congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É o vale de Meguido, onde o povo vai estar reunido quando Jesus vier. O exército da besta, né? Vai estar reunido. É só para vocês terem uma ideia. No capítulo 19 aqui, capítulo 19, versículo 19 do Apocalipse, diz assim, ó: e vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, que é Jesus, né? A vinda dele. Porque tudo junto está tendo visão, né? Essa questão do cavalo, isso não é igual passou no filme Apocalipse da Record, que Jesus vinha com um cavalo voando. A vinda de Cristo é todo olho verá. Apenas um cavalo é só uma representação simbólica de que ele virá como um batalhador para destruir o exército da besta, né? Aí o que eu diz aqui: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou, e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados, né? Aí o versículo 21: os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui só está mostrando que na sexta trombeta o mundo todinho foi para onde? Para Israel. Viajar de alguma maneira para combater contra o cordeiro, porque Satanás sabia. A intenção era eles ir lá para dominar Israel, né? Para matar o que tinha de judeus, para dominar Israel. Porque eles estavam desgostosos por causa das duas testemunhas. Iam para lá. O exército da besta foi convocado para isso. Exército de todas as nações. Até o Brasil vai mandar soldado para lá para combater Israel. Só que é mesmo na vinda de Cristo. Satanás ele sabe que 7 anos depois do arrebatamento, Jesus vai vir, todo olho verá. A intenção dele é essa. Aí Jesus vai matar o exército da besta ali mesmo, né? Porque Jesus veio como um salvador, mas agora ele virá tomando vingança. Está lá, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A vinda de Cristo será como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem à verdade, né? Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Pode ver? Ele não vai vir agora salvador, não. Ele vem como labareda de fogo. É o 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, né? Para
para a gente ver que quem está falando, lê o 7, né? 1,7 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E é a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele vem agora. Ele veio um cordeiro, né? Agora ele vem um leão da tribo de Judá, aí matando os rebeldes. Está aqui no Apocalipse, né? Mas esse exército vai se reunir na 6ª trombeta, né? Então vamos deixar a 7ª trombeta para a próxima aula. Né? 7ª trombeta. E a vinda de Cristo, né? Porque a 7ª trombeta é a vinda de Cristo. Então, irmão, vocês têm dúvida de entender que as 7 taças é a mesma 7ª trombeta? Que a Bíblia dá todo sinal. O mesmo evento que aconteceu, que a glória de Deus encheu o templo lá de fumaça, nos mesmos 2 casos. Que antes de haver as 7 trombetas, houve E a gente vê que João estava no céu, no capítulo 7, quando foi assinalado os 144.000. E João disse que só fez ouvir, que os 144.000 não estavam no céu. E João diz: eu ouvi o nome dos assinalados, 144.000, da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Levi, 12.000. Sabe o que? Ele disse que ouviu. Mas só que no capítulo 14, antes das taças, ele não disse que ouviu, ele disse que e vi os 144.000, porque ele estava na terra, a visão do capítulo 12 para frente é na terra, e ele já não disse que ouviu o número, porque no céu ele só veio ouvir a quantidade de pessoas que iam ser assinaladas na testa, no nome de Deus, para não serem molestados pelo toque das... Então, leia o capítulo 7 do Apocalipse, leia o 14 sobre os 144.000 para ver que é antes das pragas, né? Capítulo 7, assinalado 144.000, João só fez ouvir o número deles. Capítulo 14 é visto os 144.000. Então, eles não foram molestados. Aquelas dores que os homens sentiram com a 5ª praga, eles não sofreram. Eu creio que por causa dele, Jacó foi preservado, porque lá em Jeremias diz, né, que os homens têm dores de parto, mas eu vejo o semblante deles como se tivessem dor de parto. Capítulo 30 lá, né, de Jeremias. Mas aquele dia será de grande angústia para Jacó, mas ele será livre delas. Para não dar para entender se Deus está falando só sobre os 144.000 ou todos os filhos de Jacó, né, que estão ali numa esperança já. Entenderam aqui essa situação? Então não tem dificuldade. Esse negócio de achar que vem as trombetas, aí depois vem as taças, é soberba, de teólogo presunçoso. Não é Bíblia não, porque a Bíblia mostra que o Apocalipse foi revelado a João uma visão do céu, do capítulo 4 ao 11, e depois foi revelado uma visão da terra, do capítulo 12 ao 19. Não tem bicho 7 cabeças não. Que Deus abençoe a todos nós. Não estaremos aqui, vamos sofrendo esses flagelos. Só os que querem estar mesmo. Uma boa passagem, viu, a milenistas? Uma boa passagem por aí, viu, Augusto Nicodemos, meu nome dele, Hernandes, vocês que dizem que são pós-tribulacionistas, né? Uma boa dor para vocês no dia dos flagelos desses, porque a igreja que as portas do inferno não prevaleceram contra ela, não estarão sofrendo flagelo por esses escorpiões, não. Mas se eles querem, que fiquem, né? Que sofram. Mas esse povo não gosta do Apocalipse, não. Diz que não, isso aí a gente não entende, não. Isso é uma coisa aí. Isso foi a alucinação de João, né? Não, isso é um sonho, não.
Tem gente que diz que são sonhos, tá? E ninguém nem sabe o que significa. Deus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Nós temos que ler o sermão profético de Jesus, as palavras proféticas de Paulo e João, à luz do Apocalipse, e não o contrário. Ele quer tirar o resultado lá no Evangelho de Mateus, não. Ali Jesus falou tudo misturado. No Apocalipse é que ele separou as coisas direito. Amém, irmãos? Olha, os judeus, se vocês analisarem, os judeus acreditavam que o Messias vinha com todo o poder tomando o Império Romano. Por quê? Porque eles pensavam que era assim. Eles não separavam. É tanto que eles têm dois Messias, né? O Ben-Yosa, Messias Ben-Yosa, né? Que é filho de José, e o Messias Ben-Davi, né? Que é o filho de Davi, aquele que vem com poder. E o Ben-Yosa é o Messias semelhante a José, que vem para sofrer. Mas a Bíblia trata de um Messias só, que sofreu, morreu, ressuscitou, foi glorificado e virá com poder grandioso. Então, nas profecias do Velho Testamento dá a impressão que é uma visão só. Assim como o arrebatamento e a vinda de Cristo estão separados no Apocalipse, mas os incautos preferem achar que é tudo junto. Não importa, né? Deus abençoe e meditem bem. Os irmãos que têm o meu livro, leia, né? Que tem tudo isso lá sobre as trombetas e taças.